Olá pessoal, bem-vindos de volta a mais um episódio do Pod Plástica. Hoje falaremos sobre um tema muito importante que é a segurança em cirurgia plástica e para isso nós trouxemos um convidado especial aqui, Dr. Saulo, clínico que atende as nossas pacientes aqui na Clínica Nishimoto, responsável pela realização aí de muitos pré-cirúrgicos, né, que é o pessoal conhece mais aí como risco cirúrgico. Deixar ele se apresentar então, depois vamos discutir um pouquinho. Boa noite, meu nome é Saulo. Nós fazemos aqui na Clínica Nishimoto uma avaliação pré-cirúrgica, né, conhecida como risco cirúrgico, para a gente tentar minimizar ao máximo o risco de complicações, né, antever situações que a gente pode tomar de cuidados antes ou depois, né, de acordo com o perfil do paciente e com os exames que trazem para as consultas. Dessa forma, a gente contando com uma equipe mais capacitada, né, da cirurgia, que é o que tem aqui na Clínica Nishimoto, a gente consegue ter uma cirurgia mais segura. Isso aí. Então, pessoal, quando vocês chegam no consultório, né, que a gente faz a primeira avaliação, né, a primeira consulta, ali já começa a realizar o planejamento, ali já começamos a pensar na segurança da cirurgia plástica, né? Muitas vezes a gente recebe muita mensagem no Instagram perguntando: doutor, quanto que é o preço disso? Quanto que é o preço daquilo? E é muito importante, né, a gente sempre ressaltar que o preço ele não é igual um cardápio de um restaurante, não existe aquela cirurgia ao mesmo preço para todo mundo. Então, em relação a isso, é muito importante a gente enfatizar que tudo vai depender da avaliação da paciente. O planejamento cirúrgico, ele é único, ele é individualizado. Então, a gente vai fazer uma cirurgia calculando o tempo, calculando qual é a melhor anestesia, calculando como será a equipe, quantos cirurgiões participarão dessa equipe de acordo com o porte cirúrgico. Por isso, é muito importante que vocês entendam que não existe essa forma de avaliação, né? É quase que um menosprezo você tratar a cirurgia dessa forma. Então, quando o paciente chega na primeira consulta, a gente faz essa avaliação inicial, exame físico, a gente vai solicitar os exames. E na hora que a gente entrega os exames para o paciente, a gente fala assim: você vai voltar quando tiver feito o risco cirúrgico. E aí que entra o Dr. Saulo, né, que vai ajudar a gente nessa etapa da programação. Muitas vezes o paciente ele conhece as doenças que ele tem, mas algumas vezes ele desconhece algumas doenças. E esses exames que a gente pede, obviamente, não cobre todas as doenças que existem, isso é impossível, mas cobrem as doenças mais frequentes, doenças que podem ser causa de complicações ou alguma intercorrência que a gente espera não ter na cirurgia. Não é isso? Isso mesmo. Cada pessoa, né, tem seu risco individual. De um modo geral, cirurgias plásticas são realizadas em pacientes saudáveis, né, ou que têm doenças leves controladas. Dificilmente temos situações de pacientes doentes procurando uma cirurgia plástica. Pode ser também, né, mas o mais comum é um público saudável. E nestes, com a realização de um exame físico, uma anamnese, que seria aquela história colhida pelo médico na consulta, né, e os exames laboratoriais, o eletrocardiograma, a gente consegue ter uma previsão, né, de algum fator que possa desencadear um desfecho desfavorável na cirurgia, ou seja, uma complicação. Então, realizando esses exames e principalmente a consulta, a entrevista médica, predizendo o que pode dar errado, a gente consegue então colocar o paciente na melhor condição possível para o dia da cirurgia. Até porque existem riscos que são inerentes a qualquer procedimento, né? Então nós temos como exemplos reações a anestésicos, né? Reações a remédios, complicações locais, hematomas, né? Que o pessoal da cirurgia vai poder falar melhor pra gente, e essas muitas vezes não tem como a gente impedir de acontecer, mas tem várias medidas que podemos tomar para reduzir esse risco, principalmente em pacientes que a gente já consegue perceber que esse risco é aumentado. É isso mesmo. Então, como o Dr. Saulo disse, gente, a gente não consegue impedir que aconteça complicações. Às vezes o paciente chega no consultório e nos pergunta: mas tem risco porque aconteceu isso com alguém que apareceu na televisão? Eu falo: não, risco sempre existe. Mas se bem controlado, se tudo bem programado, o risco ele se torna muito menor. E a forma da gente trabalhar é justamente essa. É minimizar os riscos, minimizar a possibilidade de intercorrência, e caso elas ainda ocorram, que a gente sabe que ocorre, a gente espera adotar também protocolos de segurança para poder minimizar outras potenciais complicações que possam decorrer dessa primeira intercorrência.
disso é importante. Então, né, quando a gente pensa em fazer uma cirurgia plástica, a primeira coisa é a equipe que a gente escolhe para colocar a responsabilidade dos cuidados, né? Aqui na Clínica Nishimoto nós temos cirurgiões bem capacitados, bem treinados, uma estrutura física, né, que permite a realização dos procedimentos da forma mais segura, e nessa avaliação então, né, a gente vai conversar com a equipe, ver qual que é a expectativa cirúrgica, qual que é a expectativa do paciente e tentar fazer de tudo para a gente fazer como na média, né, cirurgias plásticas são cirurgias seguras, né, então a gente tem que fazer o nosso papel para manter o número, né, de complicações mais próximo de zero possível, né? É isso mesmo. Então, o paciente, né, ele chegou para a gente, voltou com risco cirúrgico. Então, o Dr. Saulo nos fornece já no risco cirúrgico muitas informações que também serão de muita relevância para o dia da cirurgia. Às vezes o paciente ele já usa algum tipo de medicação, às vezes pode, não no caso da cirurgia plástica, né, mas muitas vezes pode ser necessário fazer uma reserva aí para outras cirurgias, né, de alguma coisa específica para aquela cirurgia, orientação sobre o que suspender, quando retornar. Então, isso também é uma coisa que você fala bastante, né, e às vezes o seu vejo seu risco lá no computador é ótimo, que já está lá na tela. A gente já consegue programar bem melhor e esclarecer o paciente que também fica com muita dúvida. Esse remédio eu paro, esse remédio eu tomo no dia da cirurgia, e o remédio da pressão, como é que faz? E do diabetes? Então fala um pouquinho pra gente disso. Exatamente. O paciente que vai para a cirurgia, né, já portando alguma doença, a gente chama de comorbidade, ele por si só tem um leve aumento no risco de complicações. Mas quando essas doenças de base estão bem controladas, a exemplo, né, da hipertensão e do diabetes, a gente consegue que essa complicação ocorra uma frequência ainda menor. Então é importante orientar quais são os remédios que a gente deve manter e quais suspender. Nos casos específicos de remédio para o diabetes, por exemplo, né, existem alguns que não devem ser utilizados no período pré-operatório por aumentar o risco de complicações. E já outros precisam de ser mantidos exatamente para evitar do paciente aumentar a glicose no momento da cirurgia, né? Então, cada caso precisa ser estudado individualmente e por isso a gente fala que a avaliação pré-cirúrgica, né, o risco cirúrgico, ele não é um exame específico, ele é um conjunto de avaliação do risco do paciente, do porte da cirurgia, do histórico, para a gente poder fazer uma análise global do procedimento. Então, pessoal, ainda dentro desse tema, né, de segurança em cirurgia plástica, e até com a opinião do Dr. Saulo aqui como clínico, sobre o cigarro, né? Muita gente não compreende por que é necessário suspender o cigarro antes da cirurgia. E não adianta suspender, né, uma semana antes. Os protocolos pedem pelo menos 60 dias, embora a gente saiba que para alguns pacientes é difícil chegar nesses 60 dias e tentam ir com 30 dias. O que você pode falar para a gente do cigarro dentro da cirurgia? Sim, esse é um dos temas que a gente tem muita dificuldade de convencer o paciente, né, antes da cirurgia. O cigarro traz vários riscos, né? Diretamente, a gente entende que o cigarro é um fator de risco para eventos tromboembólicos, ou seja, as tromboses, pelo dano que ele causa, né, nos vasos sanguíneos do corpo, aumentando esse risco. A cirurgia por si só aumenta esse grau de risco de dano. Então o cigarro vira um fator evitável que a gente pode tentar suspender, né, antes das cirurgias para diminuir esse risco de trombose. Além disso, as pessoas que fumam e estão em uso do cigarro ou que já fumam há muitos anos, têm o hábito de tossir mais vezes do que as pessoas que não fumam. E isso, num pós-operatório, é um fator de complicação importante. Imagine uma barriga que está com os pontos, né? Os procedimentos cirúrgicos recém-realizado e o paciente fica tossindo nesse pós-operatório. O risco de complicação aumenta muito. Então a gente aproveita que a pessoa está cuidando da parte estética, da beleza, do bem-estar, suspende o cigarro para a cirurgia e suspende para sempre, porque esse é um hábito que não vai agregar nada de bom, gasta dinheiro, acaba com a saúde. Então a gente aproveita esse intervalo para aconselhar o paciente a parar de fumar em definitivo. É isso mesmo, e a gente acaba que observa, pessoal, por incrível que pareça, muitas pacientes, eu acho que na hora que vem, né, com o corpo renovado, com a autoestima e o bem-estar lá em cima, acabam deixando o cigarro de lado, tem uma motivação aí, inclusive a mais, para deixar o cigarro e ainda para melhorar, correr atrás de atividade física e uma dieta mais balanceada. Isso também é muito gratificante para a gente. E outra coisa que eu acho importante também, que inclusive foi uma mudança não tão recente, mas não tem tanto tempo,
foi de incluir a obesidade como um fator de risco a mais, né? Às vezes o paciente chega acima do peso, fica chateado porque a gente pediu para emagrecer um pouquinho, inclusive vamos ter um pod plástica falando sobre endocrinologia e nutrição, justamente para abordar um pouquinho sobre essa questão do peso, porque o peso ele também, como o Dr. Saulo explicou, ele aumenta o risco, né? Além de ter do risco de aumentar a duração da cirurgia, tornar o procedimento de porte cirúrgico maior, você tem risco de aumentar de trombose, embolia, problemas de cicatrização, entre outras coisas, né? Sim, hoje a gente já tem obesidade como uma das principais doenças que acomete o ser humano, né, no mundo. O percentual de pacientes obesos continua crescendo de forma assustadora, principalmente no Brasil, né? E ainda existe uma dificuldade das pessoas enxergarem este fator como um fator de risco para doenças ou para complicações cirúrgicas, né? Então, assim, a busca do bem-estar e da estética, ele vem de vários fatores. Envolve alimentação, envolve atividade física, envolve controle do peso, até porque as cirurgias, né, ela tem um efeito ali pontual e o que vai manter esses bons resultados a longo prazo e a saúde do paciente são a mudança dos hábitos, né? Então, muitas vezes a cirurgia serve ali como um estímulo para a pessoa dar esse start realmente e entrar para a academia, começar uma atividade e uma alimentação mais saudável, né? Isso realmente traz como benefício secundário aí da cirurgia plástica, né? Sim. E dessas duas coisas que a gente falou, né, pessoal, vocês observaram que em comum a gente falou tanto de trombose quanto de embolia, tanto associada a cigarro quanto associada ao peso. Mas pode acontecer trombose e embolia num paciente que fez o risco cirúrgico certinho, que é saudável, que está dentro do peso, que não fuma? Infelizmente, né, a embolia, os eventos tromboembólicos são as complicações que a gente mais teme, né, no pós-operatório, porque eles realmente podem vir num paciente totalmente saudável, sem nenhum histórico e sem nenhum uso de medicação. A gente sabe que os fatores de risco evitáveis, né, é o repouso excessivo, né, o paciente que opera e acha que tem que ficar uma semana deitado na cama, que não pode nem mexer, que tem que receber tudo na mão, né? Então manter os membros inferiores das pernas, principalmente, paradas por muitas horas, né, por dias, isso é um fator de risco que a gente sempre orienta no pré-operatório. A cirurgia de mama, por exemplo, né? O paciente, mesmo que no primeiro momento ele não possa andar, que pelo menos ele mexa os pés, que ele faça um exercício com as panturrilhas ali, que ele tente ao máximo se manter em movimento, porque o corpo vem acostumado com o movimento todos os dias. De repente, coloca numa situação de repouso absoluto. Isso por si só é um fator de risco para desenvolvimento de trombose. Lembrando das embolias, né, que seria aquela complicação da trombose no pulmão, o foco geralmente vem das pernas, geralmente começa com uma trombose nas pernas e esse trombo pode migrar, né, ali para fazer uma obstrução nos vasos do pulmão. Então, tomar esse cuidado do pós-operatório, as meias de compressão elástica, o exercício, essas orientações são muito importantes serem seguidas para diminuir esse risco. E caso porventura aconteça uma trombose, a importância da equipe cirúrgica estar próxima do paciente para que o paciente manifeste um sintoma de inchaço, de dor em uma das pernas, na panturrilha, uma limitação do movimento, porque até mesmo quando acontece a trombose, se tratada de modo eficaz, né, e precocemente, o risco de uma complicação maior fica muito reduzido. Então tenha acesso ao seu cirurgião, informe qualquer coisa diferente no pós-operatório, porque aí a gente vai ter tempo para tratar até mesmo uma complicação tão temida, né? Exatamente. E além disso, né, de tudo isso que o Dr. Saulo falou, faz parte, né, do protocolo aqui da nossa clínica, da clínica Nishimoto. Então a gente começa a anticoagulação profilática, né, que é o Clexane, o Versa, a enoxaparina, antes da cirurgia. Então vocês vão ver que quando estiverem com a cirurgia agendada, recebendo as receitas, orientações de pré-operatório, já tem uma injeção, que é o da enoxaparina, para já tomar no dia anterior, na noite anterior, para justamente já pensando na preocupação aí de prevenir esses eventos tromboembólicos. Durante a cirurgia, vamos utilizar a meia elástica de média compressão, vamos utilizar a bota pneumática, então tudo isso para poder tentar minimizar o risco dessas complicações. Já no pós-operatório, quando a gente passa no quarto, a gente vai
enfatizar bastante isso que o Dr. Saulo falou sobre a mobilização, o repouso pós-cirúrgico, né, pós a cirurgia, ele não é absoluto, ele é um repouso relativo, inclusive a gente recomenda caminhar dentro de casa a cada 2 horas, enquanto estiver deitada, fazer o exercício com os pés, como se estivesse acelerando o carro, justamente para a gente poder pensar também nesses eventos tromboembólicos e reduzir a ocorrência disso. E como ele falou, vocês todas, né, têm acesso à nossa equipe, a gente tem um telefone de plantão que é justamente para poder pegar essas eventualidades, né, que possam ocorrer a tempo, e mesmo às vezes nem a eventualidade é dúvida, é muito comum quando a gente coloca a prótese de silicone abaixo do músculo, né, aquela sensação de pressão no peito, às vezes o paciente fica na dúvida, será que é normal? Estou com dificuldade para respirar. Então, de acordo com os sintomas do paciente, a gente consegue diferenciar, e dependendo do que for necessário, aí sim a gente pode mandar para a unidade de pronto atendimento, para a gente poder ter certeza que não é nada. Sempre prezando aí pela segurança, que a gente sabe que a cirurgia plástica ela é um sonho para muitas mulheres, muitas pessoas, homens também, mas existe sempre o receio, né? Poxa, é uma cirurgia estética, eu tô com saúde, eu posso ir lá e será que vai dar tudo certo? Será que pode acontecer alguma coisa por causa disso? Então eu acho que é bastante considerável toda essa preocupação. Sim, é isso, como a gente vem conversando, né? Não podemos nunca falar que não existe risco, né? Existe sim um risco, mas esse risco tem como ser reduzido por tudo isso que a gente falou, né? Com os cuidados tomados, né? Com a cirurgia feita de um modo mais adequado possível, a gente consegue minimizar bastante esses riscos e ter o resultado esperado, né? De estética e também de saúde, né? Sim. E ainda para reforçar em relação à questão da segurança, né, gente? Dúvidas que os pacientes sempre perguntam, isso é em todas as consultas. Todas as cirurgias a gente realiza aqui no complexo do Life Center, né, que é um dos complexos hospitalares maiores aí do nosso país. Então tem uma estrutura de suporte boa. Além disso, todos os cirurgiões aqui da clínica são credenciados pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Todo mundo bem certinho, todo mundo sério. Temos uma equipe de atenção aí multidisciplinar. Hoje aqui a gente tem um convidado, o Dr. Saulo, mas a gente também tem endocrinologia, nutrição, a fisioterapia, além das meninas, né, da enfermagem, que são várias aí que vão ajudar a gente, atuando tanto no bloco cirúrgico, atuando aqui no consultório, atuando às vezes na própria casa, pegando informações aí com vocês para saber se está tudo bem. Então sempre existe essa preocupação aqui conosco. Então, né, todos vocês pacientes, lembrem-se, quando o cirurgião pede os exames para fazer essa avaliação de risco cirúrgico, é importante que vocês levem esses exames para consulta, né? Desta forma, a gente consegue fazer uma avaliação completa e emitir esse relatório que a gente chama de risco cirúrgico, né? Já constando esses exames junto com a sua história. Então, não esquecer, pessoal, de levar os exames para consulta, tá bom? Isso mesmo, e esses exames a gente sempre entrega uma pastinha, né, já na primeira consulta com o pedido dos exames, justamente para aquela pastinha virar a pastinha do paciente que ele vai carregar debaixo do braço com ele até depois que fizer a cirurgia. Então foi no Dr. Saulo, leva todos os exames. Voltou com a gente na consulta de retorno, traz de novo os exames, traz a avaliação que ele fez de pré-cirúrgico. Depois, no dia da cirurgia, é importante levar tudo outra vez, porque lá vai ser feito o pré-anestésico, o anestesista vai querer saber se está tudo em ordem. Então, quanto mais médicos, né, mais pessoas olharem, certificarem de que está tudo certo, melhor vai ser o desfecho disso tudo, o desfecho da cirurgia. Então, qualquer dúvida, né, agenda com a gente vai estar à disposição para fornecer todas as informações que vocês precisarem. Então, pessoal, foi isso. A gente agradece muito a participação de vocês, o tempo, né, dispensado aqui nesse Pod Plástica. A gente espera sempre trazer conteúdo de boa qualidade, que vocês fiquem interessados, e caso tenha qualquer dúvida, estamos à disposição, só nos enviar aí a sua dúvida pelo YouTube, pela rede social da clínica, sempre tem gente disponível para poder responder. E queria agradecer aqui a participação e a presença do Dr. Saulo, que tirou um horário. Como vocês sabem, a nossa gravação aqui é meio fora de horário, sempre à noite, para poder trazer esse conteúdo para vocês. Obrigado. Sempre um prazer, conta com a gente sempre que precisar. Seguimos juntos. Certinho. Então é isso, pessoal. E para finalizar, para aqueles que não nos seguem ainda, nos acompanhem aí nas redes sociais,
vamos mostrando o nosso dia a dia, um pouquinho do nosso trabalho, para poder deixar tudo cada vez mais claro e vocês se decidirem pela cirurgia plástica.